Abri aqui no capítulo 12. Amai vossos inimigos. O ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aquele que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, a quem deveis tomar por modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amou a ponto de dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é exatamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais, como ele vos odeia, não sois melhores que eles. Esta é a hóstia sem mancha oferecida a Deus no altar de vossos corações. Hóstia de agradável odor, e cujos perfumes sobem até ele. Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os seus irmãos, ele não protege o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa. Bem eu sei, uma vez que, em minha última existência terrestre, provei essa tortura, mas Deus está aí, e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Eu queria fazer hoje diferente, eu não sei se eu vou conseguir convidar alguém para poder falar sobre o que foi lido aqui. Eu vou tentar, tá? Vamos ver se eu consigo, eu não sei se eu acho que aqui nessa aqui, vamos lá. Desativar, compartilhar, vamos ver se eu consigo aqui alguém aqui para poder falar. Vamos ver se eu consigo aí alguém aí para poder entrar e falar sobre isso, né? Eu acho melhor, né, também um pouquinho vocês estarem falando também. Vamos ver se alguém vai querer entrar. Eu fiz o convite aí, não sei se vão querer entrar, né? Eu acho que não. Ninguém quer. Ninguém quer participar. Então, vou pedir aqui a espiritualidade que possa me conduzir da melhor maneira possível para que a gente possa conversar sobre o que foi lido aqui agora sobre o ódio. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente tem as nossas atribulações dentro de casa, dentro do trabalho, na rua, né? Ou dentro de uma casa onde nós estamos procurando a nossa melhora íntima, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro de um centro de umbanda, dentro do kardecismo, budismo, aonde for. Sempre vai ter algumas indiferenças, alguns problemas. Ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a vocês e nenhum de vocês, né, são iguais à minha pessoa. Então, nós estamos hoje em um planeta de provas e expiações em busca de se melhorar, né? A nossa melhora íntima, da nossa evolução espiritual e da nossa evolução moral, correto? E dentro dessa evolução, dentro dessa melhora íntima, nós temos esses obstáculos, né? Que nós temos aí a indiferença de algumas pessoas para com a nossa pessoa, né? De repente não gosta da gente, tem o ódio, tem o desprezo, tem o rancor, tem a raiva, tem a inveja. Então, o que nós podemos fazer? É difícil, é muito difícil, né? Porque somos seres errantes em busca de querer se melhorar. Então, na maioria das vezes, quando isso acontece com a gente, nós que hoje estamos dentro do espiritismo, nós estamos buscando, né, essa melhora íntima, é claro que nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitinhos, nós não somos, estamos ainda distantes
até mesmo de Chico Xavier, né? Então, a gente é como se fosse uma bomba desarmada. A qualquer momento ela pode ser armada. Ela pode ser armada com uma indiferença, com ódio, com desprezo, com rancor, né? Com a inveja. Então, quando nós estamos nesse trabalho, nesse entendimento, é claro que acontece com a gente. Nós não estamos livres desses acontecimentos. Mas, porém, entretanto, todavia, eu digo para as pessoas que a responsabilidade ela é maior, tá? A responsabilidade ela é maior. Eu estava lendo aqui uma mensagem que chegou. A responsabilidade ela é maior. Por quê? A quem mais será dado, será cobrado, ok? A quem mais será dado, mais será cobrado. Então, quando nós nos deparamos com essas indiferenças, com ódio, com desprezo com as pessoas, nós não devemos entrar nessa vibe, nessa energia negativa. A gente tem que parar, analisar os fatos, recuar um passo atrás, né? Vamos dar um passo atrás para refletirmos melhor a situação, o que está acontecendo, para que nós não adentramos a essa energia negativa, né? Na maioria das vezes, quando isso acontece com a gente, quando nós adentramos a essa energia negativa, é como se fosse um start, uma lâmpada, no liga e desliga. Quando você entra, você já dá o start. Opa, peraí, não, tá errado isso. Aí você para, respira, recua, né? Porque se você ficar batendo de frente, o outro lado vai bater de frente. Então vai estar sempre ali, né? Um bate-bate, um batendo, o outro batendo, o outro batendo. Então, quando você tem o conhecimento, quando você detém desse conhecimento, quando você tem essa responsabilidade com Deus, com Jesus, com você mesmo, o que você vai acabar fazendo? Você vai dar um passo atrás, você vai recuar, você vai refletir e depois sim você pode até chegar naquela pessoa e conversar com ela de cabeça fria, né? Para fazer com que as coisas não adentrem a uma zona de conflito, né? Então, assim, quando Jesus veio, né, até nós, que se colocou, né, na nossa frente, deu a sua própria vida, né, deu o seu próprio sangue, derramou o seu próprio sangue por todos nós, uma daquilo que ele veio fazer aqui, para trazer para todos nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando você começa a amar a pessoa, quando você começa a ter o respeito, o carinho, né, você começa a se distanciar da indiferença, do ódio, do desprezo, porque não vai adiantar você entrar nessa sintonia negativa, porque isso só vai te atrair, isso só vai te sugar para um buraco negro, e você não vai conseguir sair desse buraco negro. Quanto mais você odiar, quanto mais você se tornar indiferente na vida do próximo, do seu irmão, quanto mais você desprezá-lo, quanto mais você tem inveja, você tem o ódio, o rancor, isso não vai te levar a nada. Isso só vai te puxar para baixo, porque você vai ficar alimentando uma coisa que não é bom para o seu coração, que não é bom para a sua alma, para o seu espírito, e que não é bom para a sua caminhada, para a sua evolução espiritual e moral. Então, quando Cristo, né, ele fala que nós devemos amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele está querendo dizer para que nós possamos segui-lo como modelo, porque ele nos amou, ele deu a vida por nós, ele jamais, ele sentiu, ele inspirou, né, a indiferença, o ódio, o rancor, a raiva, nem mesmo por aqueles que fizeram com ele, que os crucificaram, né? Que os crucificou, que deu o veredito final, né? Para a morte do corpo. Então, nem nessa hora, nem mesmo com Judas, né? Que foi o traidor, ele foi até lá na zona de... Agora me faltou o nome. Ele foi lá e buscou Judas, né? E levou Judas com ele. Então ele não teve o ódio, a indiferença, né? Ele não teve o desprezo porque Judas o traiu. Não, ele foi lá na zona sombria, né? Foi lá naquela zona porque Judas ele cometeu o suicídio, né? Depois que ele viu o que ele tinha feito, então ele comete o suicídio, mas Jesus vai lá e recupera, traz ele junto de Jesus e leva até o Pai. Então, assim, se Jesus fez isso,
O porquê que nós, hoje, nós vamos estar tentando entrar nessa zona de negatividade. Eu sei que é difícil, gente, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui, que passou aí para todo mundo ver, o assassinato dessa família, né, da esposa e de 3 meninas, né, que o pai ele é caminhoneiro. Então o rapaz que estava fazendo a obra do lado, ele dormia na obra, já tinha passagem pela polícia, né, então não tinha onde dormir, ele dormia na obra, trabalhava ali naquela obra, e do lado dessa casa, ele invadiu essa casa, estuprou, matou, correto? E aí vem a pergunta, e aí, Alex, como é que a gente não vai odiar um ser desse? Como é que a gente não vai ter o desprezo? Como é que a gente não vai querer fazer justiça com as próprias mãos? Né? É simples. É muito simples. É difícil, mas é simples. Eu não vou nem chegar a Jesus. A gente tem que parar e fazer a seguinte pergunta. Eu não vou nem a Jesus porque está muito fora da curva. Ele já fez a curva e a gente não consegue nem fazer a curva. Eu vou até a Chico Xavier, né? O que Chico faria nessa hora? Será que o Chico ia desprezar? Será que o Chico ia odiar? Será que o Chico ia querer fazer justiça com as próprias mãos? Eu acredito que não. E era um ser que estava entre nós, que alguns de nós, teve o privilégio, né, de conhecê-lo. E sabe como é que era Chico Xavier? Então, assim, eu sei que no dia de hoje, nessa sintonia, né, tão negativa que nós estamos passando, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas nós temos que aprender a fazer a seguinte pergunta: o que Chico faria? O que Jesus faria no meu lugar? Na maioria das vezes, o bom é nem se alimentar dessas notícias, mas não tem como. Você está no celular, você está acompanhando as notícias e chega a isso, e está chegando tragédia, e mais tragédia, e mais tragédia, e isso está mexendo com os nossos corações. E é a hora que eu falo, é a hora de colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Repito, é muito difícil, gente, é muito complicado, entendeu? Tanto que aqui fala, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é exatamente o que vos torna superiores a eles. Você está me entendendo como é que funciona? Nós não podemos nos igualar, nós temos que ser sempre superior, né? Os problemas, as dificuldades, elas irão acontecer. Essas notícias, esses noticiários irão acontecer. Neste exato momento que nós estamos aqui fazendo o nosso evangelho, tem algum irmão nosso, porque são irmãos que estão cometendo os seus erros, mas por livre arbítrio deles. Eles irão responder, se não aqui, mas irão responder no plano espiritual. Então, nós não podemos adentrar a essa energia. Eu falo para as pessoas, é uma fila, nós não podemos adentrar a essa fila. Nós temos que continuar na nossa fila, porque aquela fila ali eu não quero, porque eu não matei, eu não estuprei, eu não fiz nada de errado para ficar querendo entrar naquela fila. Eu vou ficar nessa fila. Nessa fila já tem problema, imagine se eu for para essa fila. Então é aonde nós temos que, né, nos dias de hoje, como eles vos odeiam, não sois melhores que eles. Nós sabemos que tem pessoas, nós não estamos nos colocando num altar, nós não somos, eu sou melhor do que você e você é melhor do que eu. Não, eu estou fazendo o que toca no meu coração, é caminhar, é estudar, é andar certo, entendeu? Porque eu sei que lá no final, tudo isso será cobrado, nada será jogado para debaixo do tapete. Aqueles que pensam que tudo que está acontecendo está sendo esquecido, não está sendo esquecido, ok? Tudo que está acontecendo, aqueles que estão fazendo terão que prestar conta. Então, deixa eles continuarem na fila de prestação de conta. Saia dessa fila e vá para uma outra fila, uma fila mais tranquila, ok? E aqui, ó, esta é a hóstia sem mancha oferecida a Deus no altar de vossos corações. Então, quando você pratica
esse amor ao próximo, quando você pratica a indulgência, quando você pratica a caridade, você é como se você estivesse pegando uma hóstia sem mancha e oferecendo a Deus no altar dos vossos corações. E vai mais, hóstia de agradável odor. Então ela não tem, ela está sem manchas e com agradável odor, cujo os perfumes sobem até ele. Olha que maravilha. Olha o quanto, quando nós praticamos tudo isso que está sendo pedido para ser feito, olha qual é vamos colocar, o que Deus recebe de todos nós. Ele recebe uma hóstia sem mancha, ele recebe uma hóstia com cheiro agradável, e ele recebe uma hóstia cujos perfumes sobem até ele. Não é melhor fazer isso? É melhor dar uma rosa para Deus ou dar uma coroa de espinhos para Deus? Então, quando você faz com que tudo isso que foi falado se coloca em prática, você está dando uma rosa, você está dando uma hóstia sem mancha de nada, ela está limpa, ela está cheirosa, e o odor, né, o cheiro, o perfume, sobe até ele. Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procedimentos. Então, quando é pedido para que cada um de nós ame, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós não vamos estar livres de sofrer. Por quê? Você vai fazer o bem e aquela pessoa vai te dar o mal. E aí, você não está livre, porque Jesus não ficou livre da maldade. Jesus só fez o bem, só ajudou, curou. E na hora foi crucificado, coroa de espinho. Então, se ele, nosso irmão maior e mestre, Jesus Cristo, se ele passou por tudo isso e não teve, né, o seu coração poupado de traição, de maldade, por que nós seremos? Então, que possamos ter, né, o nosso irmão maior e mestre como guia, como espelho, ok? Dando procedimento aqui. Ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa. Bem eu sei, uma vez que em minha última existência terrestre provei essa tortura. Então, aqui no caso, o Fénelon Bordeaux, ele passou por isso. Aqui é uma fala dele em 1861. Então, ele fala que ele passou por isso. Então, todos nós estamos passando por isso. É como se a gente depositasse a nossa ficha nas pessoas e quisesse que ela fizesse o que nós estamos fazendo ou pensando o que nós estamos pensando. Aí, quando ele não faz o que a gente está fazendo ou não pense como nós estamos pensando, vem o quê? Vem a traição, vem o desgosto. E aí, o que a gente faz? A gente fica triste com isso. E aí afeta o quê? O nosso coração. E nós não podemos. Por quê? Porque nós sabemos que eles são seres errantes. É aonde nós temos que ser superiores a eles. Porque se você não for superior nesse exato momento, a superioridade, gente, é neste momento. Não é ser superior às pessoas no sentido de materialista, porque eu tenho isso, você não tem, porque eu tenho carro, você... Não é isso, gente. O superior aqui que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima está querendo passar para a gente, é ser superior na hora da dificuldade. Na hora em que você toma um tapa na cara, você dá a outra face, como Jesus falou. Quando você for atingido numa face, dê a outra. Mas não é dar para você tomar um tapa. É você, se alguém fez o mal para você, faça o bem para ela. Se alguém te respondeu mal, responda a ela bem. Se alguém te distratou, trate ela bem. Se alguém te desprezou, trate ela bem, não despreze ela. Se alguém está te odiando, se alguém está querendo o seu mal, não entre nessa vibração. Queira que aquela pessoa, ela possa conseguir as melhores coisas possíveis na caminhada dela. Porque quando você joga o mal, é como se você jogasse o mal, se você estivesse jogando um bumerangue. Ele vai e ele volta. Não é assim que funciona? Ele volta. Entendeu? Então, assim, eu quero pegar o meu bumerangue, eu quero jogar com bondade, para quando ele voltar com bondade. Agora, aquele que quer jogar o seu bumerangue com a maldade,
maldade, ele vai voltar com a maldade. Sabe por quê? Porque isso é livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Você faz o que você acha melhor da sua vida. Nós temos um tempo aqui, nesse planeta de provas e expiações. E nós estamos perdendo tempo com coisas insignificantes, com picuinhas, com bobagens. Então, quando você verifica um obstáculo, uma barreira, que você acha que aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum, não vai te somar a nada, não gaste energia nisso. Ultrapasse esse obstáculo e vá à frente, que à frente vai ter algo para que você possa fazer de bom para com os próximos, para com o próximo, para com o seu irmão. Não fique parado naquela amargura, naquele ódio ali, ó. Eu vou ficar aqui, ó, no ódio aqui, eu vou ficar aqui na raiva, eu vou ficar aqui, não, eu quero ficar aqui, me fez o mal agora, enquanto eu não pegar, eu não vou sossegar. Não vai adiantar nada, isso não está fazendo mal para aquela pessoa, está fazendo mal para você. Você só está ali, ó. Sabe o dínamo? Já ouviu falar em dínamo? Quem teve Fusca sabe como é que é. Um dínamo é um gerador de energia. Então ele ficava ali girando, né, próximo ali do motor, do Fusca girando energia para alimentar o Fusca, né? Farol, lanterna, rádio. Então ele ficava ali gerando energia negativa. Tem um dínamo dentro de cada um de nós. O que você quer gerar? Energia negativa ou energia positiva? Só depende de você. Então, eu espero ter ajudado no sentido aqui desse capítulo, né, do capítulo 12, onde fala amai vossos inimigos, no que diz respeito ao ódio, tá? Que você possa ficar livre do ódio, livre do desprezo, livre da indiferença, da amargura, tá? Da inveja. Fique livre disso. Você não precisa disso. O que você precisa é de amor, amor e amor. Para que você possa estar bem, para você amar ao próximo, para que você possa ajudar, para que você possa praticar caridade, para que você possa lançar o seu bumerangue de amor e ele voltar em amor para você. Você só precisa disso. Coloca isso no seu coração. Independente se você tem uma diferença com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã. Eu falo por mim. Eu procuro, eu busco, né? Eu busco isso, essa melhora. Eu tento, mas para mim, né? Para mim, eu estou caminhando, eu sou um ser errante. Então, assim, se você tem uma diferença com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, eu não tenho a diferença com a minha mãe nem com o meu pai, com o meu padrasto, graças a Deus. Mas, assim, eu tenho aquela, como eu já falei para vocês, aquele negócio com a minha irmã, né? A gente não tem aquela afinidade, né? Não temos, infelizmente, né? Então, assim, mas estamos caminhando, né? A gente vai conseguir. Se não for nessa, é na próxima, se Deus quiser. Então, vamos, né? Inclusive para mim também. Não é só para quem está assistindo. Isso é para mim também. Vamos tirar a indiferença dos nossos corações, o ódio, a raiva, o rancor, né? A inveja. Tudo que é ruim, vamos fazer isso. Vamos arrancar do nosso coração. Que não é necessário plantar essa erva maligna no nosso coração. Nós não precisamos disso. Nós estamos com outros pensamentos. É o pensamento do amor, da caridade, da ajuda, de uma autoajuda, né? De se permitir ser ajudado. Então, nós não vamos deixar que nada atrapalhe a nossa caminhada. Ok? Então,